Graças a Deus. Quantos querem ser como barro na mão do oleiro aqui? Graças a Deus. Que sejamos isto, né? Estejamos nas mãos do Senhor. Assim como o barro na mão do oleiro, assim estejamos nas mãos do Senhor nesta noite e por todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus, para que o Senhor possa falar conosco nesta noite, né? Que eu possa ser boca de Deus agora nesta ministração. Pai, nós nos humilhamos agora no teu altar, suplicamos o teu favor, a tua misericórdia sobre nós. Nós queremos aprender a tua palavra, Deus, e nesta hora nos encurvamos diante dela, nos submetemos diante dela e reconhecemos todo o poderio que nela há poder na tua palavra. E quão maravilhoso é podermos ouvi-la nesta noite, Deus. Então, a começar pela minha vida, o presbítero aqui sobre o altar, como também toda a igreja, os demais irmãos, Senhor, todos possam agora ouvir a tua voz. Senhor, que eu não fale de mim mesmo. Senhor, que eu não fale sobre a tua palavra, mas que eu fale a tua palavra, que eu ministre a tua palavra, que eu seja a tua boca agora a falar à igreja, e que o teu povo, Deus, o teu povo hoje, ouça o Senhor falar nesta noite, e seja isso tão notório, Pai, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo coração, e trazer em nós hoje conhecimento e mudança de vida, Pai, de tal forma que saiamos daqui hoje transformados pelo poder da tua glória. Este é o clamor do nosso coração. Tudo aquilo, Deus, que porventura agora possa tirar a nossa atenção concernente àquilo que o Senhor tem a nos falar, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, se talvez as batalhas do dia a dia, as pelejas, as lutas, coisas circunstanciais que possam agora estar diante de nós e nos fazer possa fazer levar agora a nossa mente, o nosso coração para longe de Ti. Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que toda a nossa atenção esteja agora em ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar e que possamos sair daqui hoje assim, firmados na Tua palavra e na fé em Cristo Jesus. Este é o clamor do meu coração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, se assentem. Meus amados, quando nós lemos este texto do profeta Jeremias, capítulo 18, nós podemos perceber aqui o contexto que envolvia a vida do profeta Jeremias e o que levara a viver com Deus esta experiência contida aqui no capítulo 18, a qual nós lemos. Este texto ele está relacionado à atual situação que o povo de Israel vivia, que não era muito boa. Uma condição espiritual bastante caótica e crítica estava sobre este povo. Alguns profetas, antes de Jeremias, vieram e profetizaram sobre este povo. Entre eles, Joel, Amós, Miqueias, Abacuque. Foram profetas que profetizaram e foram boca de Deus para mostrar ao povo, diagnosticando ao povo, a condição espiritual que eles estavam.
e o quão distante de Deus eles estavam. Por último, o profeta Jeremias, que ainda por sua vez, por 23 anos, ministrar a este povo, para que este povo pudesse se arrepender e se voltar para Deus, coisa que não ocorrera. E após esses 23 anos de profecia sobre o povo e não arrependimento, agora Jeremias começa a mostrar ao povo e a profetizar ao povo o juízo que de Deus viria sobre eles, o julgamento que de Deus viria sobre ele, e entre outras palavras que Deus dá ao profeta. Essa do capítulo 18 é uma delas, onde Deus estava mostrando ao profeta por uma ilustração, que ele estaria agora trazendo juízo divino, e estaria trazendo julgamento sobre este povo. Quando nós lemos esse texto, ou observamos todo o contexto que envolve o livro do profeta, nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, a ação de Deus e o operar de Deus. Deus haveria de apertar esse povo, Deus haveria de julgar este povo, Deus haveria de tratar este povo. Deus já havia dito pelo profeta que eles seriam levados pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, exilados lá. E lá eles ficariam 70 anos exilados, ficariam 70 anos escravos. Era o que Deus havia dito. Certa vez Deus ainda disse ao profeta: não rogue mais por este povo. Não rogue mais, porque agora eu vou trazer juízo sobre eles. Eu vou tratar este povo, eu vou esmiuçá-los. Não adianta orar, Jeremias. E a partir de então a palavra de Jeremias agora era só de juízo e do castigo e da disciplina que Deus haveria de trazer sobre este povo. No entanto, amados, este texto também nos mostra, trazendo agora para os nossos dias, nos mostra algo extremamente precioso. Por quê? Porque mostra-nos o formato de como Deus trabalha. Mostra-nos o formato de como Deus trabalha. Como Deus trabalhou na vida daquele povo. E como até hoje Deus trabalha na vida do seu também povo. Aliás, o seu povo de Israel. Podemos aprender aqui o jeitinho de Deus trabalhar. O jeitinho delicado de Deus trabalhar. E se você quer hoje comigo, como barro na mão do oleiro, e todos disseram aqui na introdução da minha mensagem, que querem ser diante de Deus, ou querem estar nas mãos de Deus, como barro na mão do oleiro, se todos querem estar nas mãos do Senhor dessa forma, Deus tem algo a nos ensinar com esta palavra nesta noite. Amém, queridos? Deus tem algo a nos ensinar. E se nós identificarmos e percebermos esse jeitinho, ou aprendermos esse jeitinho de Deus, esse formato de Deus, ou esta forma circular de como Deus age, ou como Deus opera, nós sairemos daqui abençoados e não nos assustaremos com algumas coisas das quais Deus realiza, ou está realizando, ou está operando sobre a nossa vida. Amém? Bom, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui nesse texto, ao observarmos, ou ao querermos estar nas mãos de Deus como barro na mão do oleiro, podemos perceber que, ou entender que somos totalmente de Deus. Que somos totalmente dele, somos obra dele. Amém, amados? Quando você perceber, olhar comigo aqui no versículo 2 do capítulo 18, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Todos estão com Bíblias aqui nesta noite, amém? O povo aqui, todo mundo é crente. Então abra comigo aí, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 18, versículo 1, olha só o que o texto diz. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só o que Deus disse para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, desce. E ele, em obediência, desceu à casa do oleiro. Quando ele chegou na casa do oleiro, meus amados, ele percebeu que o oleiro estava trabalhando. Então vamos entender uma coisa: ele desceu na casa do oleiro. Quando ele chegou lá, ele viu o barro do oleiro.
Quando também percebeu, ele viu que o barro estava sobre as rodas, ou sobre o maquinário, o qual fazia aquele barro circular, para que ele pudesse modelar aquele barro, aquela matéria-prima. Aquela roda, aquele maquinário também era de quem? Do oleiro. Tudo era do oleiro. A casa era do oleiro, o barro era do oleiro, o maquinário era do oleiro. Tudo era do oleiro. Deus estava dizendo para Jeremias, através desta analogia, ou dessa ilustração, que tudo é dele. Nós somos dele, igreja. O Senhor estava, em outras palavras, dizendo para o povo: vocês estão se esquecendo quem é quem manda aqui. Quando o povo, meus amados, havia deixado o Senhor e seguido os seus próprios caminhos, Deus estava dizendo: vocês estão se esquecendo. Quem é quem manda nesse negócio? Pois o povo estava andando segundo os seus próprios caminhos, segundo as suas próprias decisões. Cada um fazia segundo aquilo que parecia ser bom aos seus olhos. Mas Deus estava, através disso, dizendo: sou eu o dono do barro. Sou eu o dono da casa. Tudo é meu. Tudo está nas minhas mãos. Deus quer nos fazer entender nessa noite que tudo pertence a Ele. A tua vida é dele, o teu fôlego é dele, a tua casa é dele, a tua saúde é dele, o fôlego de vida que você tem é dele. Tudo em nós é do Senhor. Aleluia. Perceba, meus amados, segura o teu dedo aí em Jeremias 18 e abra comigo em Romanos, capítulo 11, um texto que particularmente eu gosto muito de ler. Eu amo este versículo e é bastante coerente com aquilo que estamos falando nesta noite. Diz assim, Romanos 11, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Veja aqui o apóstolo Paulo, na sua narrativa, na sua escrita, ele faz questão de mencionar a grandeza de Deus. Deus não tem conselheiro, irmãos. Você vê, às vezes, um ministério apostolar. No nosso ministério, por exemplo, nós temos hoje formado o conselhos de pastores, que auxilia o apóstolo em algumas coisas, em algumas decisões. São conselheiros. Nós vemos, meus amados irmãos, que Davi, como rei de Israel, teve os seus conselheiros. O próprio Saul teve os seus conselheiros. Alguém hoje que exerce um cargo importante numa empresa, muitos têm os seus conselheiros na empresa. Mas Deus não tem conselheiros. Deus, Ele realiza a sua obra sem dar satisfação. Porque diz aqui o apóstolo, quem compreendeu os seus intentos, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ninguém deu a ele primeiro para que ele pudesse recompensar. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o início, ele é o fim, ele é sobre todas as coisas, aleluia. Antes que houvesse todas as coisas, ele é. Pastor, o que havia antes de Deus? Nada, porque ele sempre foi, ele sempre é. Antes de Deus não havia nada, porque Deus é eterno, ele não nasce, apenas vive e não morre. Ele é. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Deus estava aclamando, através desta ilustração, através dessa analogia. Olha, vocês estão se esquecendo quem é que manda. Vocês estão se esquecendo quem é que está no controle. E isso nos faz pensar, meus amados, acerca da nossa vida em algumas coisas. Porque às vezes agimos, às vezes decidimos, às vezes, meus amados irmãos, fazemos como se nós tivéssemos total controle, se nós soubéssemos e entendêssemos. É importante entender que Deus está acima de nós, e que Ele é o dono de nós, e que Ele está acima de nós. Aleluia! Ele é o dono do ouro e da prata.
Em Romanos 12, 3 diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável e ela é perfeita. Talvez, eu não sei, na sua vida, algumas coisas você tem feito do seu próprio jeito. Ou talvez na nossa vida temos feito algumas coisas do nosso próprio jeito. Mas é importante entender, meus amados, que todas as pessoas, e isso nós vemos exemplos na Bíblia, que agiram pelas suas próprias forças, da sua própria forma, do seu próprio jeito, se deram mal. Quando Adão e Eva julgaram que poderiam por si mesmos julgar o que seria bom ou não, tiveram problemas. Diz o texto que eles olharam e viram que o fruto era bom para se comer. Eles não perguntaram a Deus, aliás, Deus já havia dado a ordem para que não se comesse, mas eles olharam e falaram, não, mas é bom. Perceba que eles desprezaram não só a verdade ou a ordem que Deus havia dado, mas eles desprezaram, meus irmãos, o fato de Deus entender que aquilo não seria bom para eles. Era como se eles estivessem dizendo para Deus, Deus não sabe tanta coisa assim, porque ao contrário dele, esse fruto é bom para se comer. E eles foram comer e tiveram um problema. Quando Saul, meus amados, ali sendo ali cercado pelos inimigos, Deus havia dito, espera 7 dias pelo profeta. E ele não se aguentando, porque julgou autossuficiente, ele foi lá, fez o sacrifício por si mesmo. Teve problemas, perdeu o reino. Então perceba, meus amados irmãos, que todas as vezes que o homem quer colocar o bedelho naquilo que a ele não cabe, sim a Deus, há problemas. Talvez se eu desse a oportunidade, alguns aqui levantariam as mãos, se não todos nós. Deus é dono de todas as coisas. O mundo é dele, o planeta é dele, o universo é dele. Tudo pertence a ele. E nós que somos como formiguinha, ou nem isso, talvez como bactérias, irmãos, porque tem que ver com o microscópio, diante do universo, o qual Deus criara, também pertencemos a ele. O fato é que hoje estamos invertendo os papéis. Queremos ser o oleiro e fazer Deus o barro. Às vezes, nas nossas atitudes, sem que queiramos, ou sem que tenhamos esta intenção, mas nas nossas atitudes, tornamos Deus barro e nos colocamos como oleiro. Olha só o que diz a palavra do Senhor, meus amados, no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 16, olha o que o texto diz. Hoje vocês vão ficar craques de abrir Bíblia. Glória a Jesus. Isaías 29, 16, diz assim o texto. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro. E a obra dissesse ao seu artífice, não me fez. E o vaso formado disseste do seu oleiro, nada sabe. Perceba que Isaías, o profeta, está dizendo com a atitude que o povo estava tendo, ele estava dizendo exatamente isso. Como se o barro dissesse ao oleiro, tu não sabes nada, quem sabe sou eu. Olha ainda, meus amados, em Jeremias, capítulo 8. Jeremias 8, verso 6, o que diz? Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Ou seja, em outras palavras, o Senhor pelo profeta estava dizendo, cada um faz o seu jeito. Da forma como acha melhor. Sem antes consultar, sem antes perguntar, sem antes orar, sem antes buscar de Deus a sua vontade. E em Provérbios, capítulo 16, verso 4, o texto diz assim, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o seu dia mau. Perceba, irmãos, que tudo na criação Deus criou para um fim.
Sabe o que o texto está dizendo? Que nada na nossa vida acontece por acaso. Que nada na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Deus tem permitido e Deus realiza, até naquilo que aparentemente possa ser ruim na nossa vida, Deus trabalha para que seja benéfico lá no final. Em outras palavras, Deus estava dizendo pelo profeta Jeremias, nesta ilustração: Jeremias, aclame ao povo, grite ao povo, diga ao povo, que quem manda aqui ainda sou eu. Já viu o pai, às vezes, em casa, né, irmãos? Para o filho, às vezes o filho está lá e não obedece, aquela coisa toda. Ó, aqui quem manda sou eu ainda mando nessa casa. Lembro do meu pai, às vezes. Quando criança, às vezes meu irmão mais velho fala: aqui quem manda nessa casa ainda sou eu. O Senhor, Deus fez da mesma forma. Deus às vezes está gritando, dizendo: igreja, aqui quem manda sou eu. Quando na sua casa, em meio às lutas, e você está lá toda afoito, Deus está dizendo: aqui quem manda sou eu. Eu sou o dono do baú, eu sou o dono do maquinário, eu sou o dono da casa. Deus é o dono da tua vida. Não se ache autossuficiente, sábio o suficiente, mas que nós possamos nos apresentar diante de Deus e reconhecer que a nossa vida está na mão dEle, que a nossa vida pertence a Ele, aleluia. Você pode crer nisso nessa noite? Glória a Deus. Perceba, meus amados, quando nós olhamos para a casa do oleiro, e tentamos ver o que Jeremias viu, nós podemos entender que não há, meus amados irmãos, não há nada de valor no barro. Não há nada de valor no barro. O barro não tem valor algum. O barro mela o sapato, suja o carro. Você acabou de lavar o carro limpinho, bonitinho. Aí vai a esposa, ou o filho, ou o próprio marido, dá um pisão no barro, aí para entrar no carro, aquela sujeirada toda. Suja o carro. O barro mancha a roupa. As mães que o digam acerca dos filhos. Vai jogar bola, se usa no barro, que chove, aquela coisa toda. E mancha a roupa e não há vênus que tire o barro. O barro é um estorvo, o barro incomoda. Mas irmãos, preste atenção nisso. Quando este mesmo barro vai parar na mão delicada do Senhor. Quando este mesmo barro, que é um estorvo, que incomoda, que mancha, o qual você quer distância dele, vai parar na mão habilidosa do Senhor, criativa, do oleiro, do Senhor, então esse barro, que até então era um estorvo, era um incômodo, ele passa a ter qualidade, ele passa a ser valioso, porque quando ele vai parar nas mãos do Senhor Deus, Deus vai modelando, Deus vai moldando, e aquilo que era impuro, aquilo que não tinha valor, passa a ser valioso, aleluia. O que nós precisamos nesta noite, como um barro, estar nas mãos do Senhor, como um barro na mão do oleiro, estar nas mãos preciosas do Senhor, aleluia. Bendito seja o Senhor nesta noite. Quando este barro vai parar na mão do Senhor, na mão do oleiro, passa a ser uma preciosidade de muito valor. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade, eu estive algumas vezes, até a trabalho na época, viajava às vezes para Amparo, e passava ali em Pedreira, caminho para ir para Amparo. Quantas vezes nós paramos, né, amor, lá em lojas e víamos vasos de barro lindos, maravilhosos, com uma delicadeza, e eram caríssimos. Comíamos com o olho, porque era muito caro. E era apenas vasos de barro. Mas algum artífice, algum oleiro criativo, que tinha suas mãos delicadas. Eu fiz questão dos irmãos verem o vídeo que foi passado aqui. Porque perceba, meus irmãos, a mão delicada, os detalhes. O oleiro se preocupava com os detalhes, no corte, no modelar daquele vaso. É assim que Deus vai trabalhando conosco. É assim que Deus pega este barro, que não tem valor algum, que talvez é desprezado por muitos. Talvez nós vivemos isso um dia, ou quem sabe até vivamos. Mas Deus, quando vamos parar na mão dele, Deus nos faz valorosos, Deus nos faz preciosos, e somos tanto que fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aprendemos nesta noite que somos obra dele. A segunda coisa que eu quero hoje ensinar à igreja com esse texto é, uma vez, meus amados, que queremos estar nas mãos de Deus, como um barro na mão do oleiro, precisamos entender que Ele tem poder para desfazer-nos.
Ele tem poder para desfazer-nos. Perceba o versículo 3, ou melhor, 4, do capítulo 18 de Jeremias. E como vaso que ele fazia, vamos ler o 3 em diante. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra, ou seja, o oleiro estava trabalhando, estava no processo da modelagem, do moldar do barro, do vaso, fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Irmãos, não pense que esse vaso se quebrou como um vaso pronto, seco que estava, e quebrou com um caco, não. A expressão de que se quebrou, significa que ele estava no processo, como o vídeo, estava sendo modelado, o barro estava nas rodas, estava rodando, e o barro ainda estava ali nas mãos do oleiro, e o oleiro estava na sua obra, ele estava modelando, ele estava trabalhando. Quando a expressão do texto diz quebrou-se, significa que foi evidenciado, foi identificado, foi diagnosticado falhas desse barro, foi percebido imperfeições desse barro, e ele novamente desmonta o barro e começa a refazê-lo novamente. O oleiro tem poder sobre o barro para isso, para desfazê-lo. O Senhor também hoje tem poder sobre nós para desfazer-nos quando necessário. No processo desta modelagem, se evidencia os defeitos do barro. Se percebe os defeitos. Irmãos, quando nós vamos parar nas mãos do Senhor, começa a se identificar os defeitos, as falhas, as imperfeições, se evidencia isto. O povo de Israel seria levado para o exílio. Deus havia dito, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Deus já havia declarado isso, Deus já havia determinado isso. Deus estava dizendo, eu vou amassar esse povo, eu vou modelar esse povo. Eles estarão nas minhas mãos e eu vou apertá-los. Como um oleiro que aperta o seu barro, eu vou apertar este povo. Nós podemos perceber, irmão, sabe como que Deus faz para que essas falhas venham à tona? Deus amassa o barro. O oleiro amassa o barro. Sabe o que é esse amassar de Deus sobre nós? São as lutas. Deus vai trabalhando as nossas falhas. Deus vai trabalhando as nossas falhas, e quando Deus vai nos amassando, começa a espirrar, irmãos. Começa a espirrar. As falhas aparecem. Aparece o egoísmo em nós, aparece a arrogância, aparece a dúvida. Deus permite com que as lutas venham, como veio sobre aquele povo. Seriam levados exilados. E Deus permitiu aquilo, e naquilo foi evidenciado as falhas do povo. Sabe quando a nossa arrogância, a nossa dúvida, a nossa incredulidade, o nosso egoísmo, a nossa soberba, as nossas impurezas vêm em evidência? Sabe quando? Quando as lutas vêm. E Deus permite algumas lutas para que estas falhas sejam trabalhadas pelas mãos do oleiro. Deus permite essas batalhas, esses exílios, às vezes, para que, meus amados irmãos, as imperfeições do barro, que sou eu e você, sejam modeladas novamente pelo Pai. Às vezes nós falamos, pastor, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, irmãos, não é o diabo, não. É Deus. Porque se nós somos crentes e a minha vida está nas mãos de Deus, como o barro na mão do oleiro, não é o diabo que trabalha na minha vida, é Deus quem trabalha na minha vida. Aleluia. Se for o diabo, então nós não estamos nas mãos de Deus. Nós não estamos como barro na mão do oleiro, mas se estamos, Deus está trabalhando. E meus amados, crer nisso, agora que eu estou falando e falar amém, não é tão difícil. Quero ver você dizer isso quando as lutas vêm, quando as batalhas vêm, quando as circunstâncias vêm. Esses dias lá em casa nós dissemos isso, Senhor, Tu está no controle. E quando tudo parece ao contrário, nós estamos dizendo, o Senhor está no controle. Mas, meus irmãos, eu quero que você entenda nesta noite, que talvez algumas lutas que têm lhe sucedido, algumas circunstâncias que Deus tem permitido na tua vida, é porque Deus está trabalhando em você.
É porque Deus está modelando você. Deus está com as suas mãos em você, formando você. E as lutas é para evidenciar as tuas falhas. Olhe hoje para essas lutas como uma oportunidade que Deus está te dando para que algumas áreas da tua vida sejam trabalhadas nele. Perceba só, Jeremias ainda capítulo 18, verso 14, olha só o que o Senhor diz. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo tem se esquecido de mim. Queimando incenso à vaidade, fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da terra, a sua terra um espanto e uma irrição perpétua. Agora, meus amados, perceba ainda o versículo 17. Com vento oriental os espalharei, diante da face do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Deus estava dizendo, eu espalharei. O próprio Deus espalhou aquele povo diante do seu inimigo. Deus às vezes nos espalha, irmãos. Deus às vezes nos espalha, a figura do vídeo que nós vemos. Às vezes quando o molde está ali feito, pronto, Deus vem e amassa de novo para baixo. E passa a não ter mais forma alguma, e Deus novamente começa a trabalhar para que haja uma forma. Mas antes de haver novamente um formato, Deus vai trabalhando, e Ele vai desfazendo aquele molde, aquele barro. Com as suas próprias mãos, Ele estava dizendo aqui no texto, eu espalharei esse povo diante dos inimigos. Ainda no capítulo 19, um pouco mais à frente, versículo 4 diz assim, versículo 3, desculpa, diz assim, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Deus estava realizando aquela obra. Entenda uma coisa nessa noite, queridos. Deus tem poder, uma vez que que o barro está nas suas mãos, Ele tem poder para desfazer o vaso. Deus é um Deus perfeccionista. Eu fiquei vendo esse vídeo algumas vezes durante essa semana, e eu fui observando a delicadeza daquele oleiro. Tem um momento no vídeo que, não sei se os irmãos perceberam, ele para, ele olha assim o vídeo, o vaso. Talvez para ver se estava delicadamente, categoricamente, tudo certinho, tudo do jeito que ele gostaria que estivesse. Deus trabalha desta forma. Deus não põe na prateleira um vaso deformado, irmãos. Enquanto ele estiver deformado, Deus vai continuar trabalhando naquele barro. E entenda nessa noite, que a nossa vida, durante todo o processo que aqui estivermos, nós seremos como esse barro sobre as rodas. E Deus estará trabalhando com o seu molde ali, com as suas mãos, modelando o barro. Deus estava trabalhando sobre este povo. Deus estava agindo sobre este povo. Era Deus quem estava fazendo, era Deus quem estava operando, era Deus que estava trabalhando nas imperfeições, nos defeitos que naquele barro havia. E é exatamente o que Deus faz na nossa vida. É exatamente a forma como Deus opera sobre a nossa vida. Agora entenda uma coisa, amados. Mesmo quando o barro quebrou-se, ele quebrou. Apareceu as imperfeições, os defeitos do barro. Mas ele continuava nas mãos do oleiro. Em momento algum saiu da mão do oleiro. Sabe o que eu quero hoje dizer para você nessa noite? Talvez hoje você possa se sentir como este barro, sendo amassado pelo Senhor. Mas eu quero dizer, mesmo amassado, você ainda continua na mão do oleiro. Mesmo sendo hoje amassado, esmiuçado. Talvez Deus está pegando você aqui, e está fazendo assim, e está fazendo assado com você. Mas eu quero dizer, você ainda continua nas mãos dEle, aleluia.
E esta é a segurança que nós temos, esta é a alegria que nós temos, a confiança que temos, a crença que temos. Quantos podem crer nisso nessa noite? Aleluia. Somos dele. Ele tem poder para desfazer-nos. Mas entenda uma coisa. Deus tem poder para desfazer-nos, mas Deus também tem, em terceiro lugar, poder para refazer-nos, para fazer de novo o vaso. Se estamos nas mãos do Senhor, como barro na mão do oleiro, entendamos nesta noite que Ele nos desfaz para refazer de novo. Olha só o versículo 4, a parte B do versículo. E tornou a fazer dele outro vaso. Olha que detalhe interessante, irmãos. Era o barro que estava ali. O vaso quebrou na mão do oleiro. E tornou a fazer dele. Dele quem? Do barro, o mesmo barro. Perceba que o oleiro não trocou a massa de barro. Era o mesmo barro. E tornou a fazer dele, do mesmo barro, outro vaso. Repare isso nessa noite. O Senhor não nos desfaz para jogar fora. O Senhor nos desfaz para reaproveitar-nos. Quando Deus está permitindo que as lutas venham sobre nós, amados, quando Deus permite que as circunstâncias venham sobre nós, quando Deus permite, meus irmãos, que as coisas aconteçam sobre nós, o mar é contrário, o vento é contrário, o mar dando contra nós, todas as coisas sucedendo, nos sentimos como um Davi passando pelo vale da sombra da morte. Ou talvez como o próprio profeta Jeremias, nos sentimos num vale, literalmente. Entendamos nessa noite que Deus permite-nos essas coisas, porque Deus vai refazer-nos de novo. Deus vai reaproveitar-nos para a sua obra. Ele não trata, Ele não molda, Ele não modela para jogar fora, não. Mas Ele aproveita o mesmo barro para fazer agora um novo barro, um outro vaso. Um outro vaso nas suas mãos. Talvez até mais lindo e bonito do qual Ele havia feito primeiro. Esse é o trabalhar de Deus. Você precisa saber que quando Deus desfaz o vaso, não é para jogar fora e sim fazê-lo de novo. Olha só, o livro de Provérbios, amados, acompanhem comigo. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, verso 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se Deus não tivesse nem aí para nós, irmãos, nem se preocuparia em tratar as nossas imperfeições. Mas exatamente por Deus nos amar, Ele nos disciplina, Ele trabalha em nós, Ele amassa a nossa vida. Ele permite com que as lutas venham, às vezes as enfermidades, às vezes os levantes, às vezes a falta do dinheiro, ou o desemprego, circunstâncias, coisas circunstanciais da nossa vida, Deus permite, para que Deus possa trabalhar. Deus olha para o barro e diz, não, ainda não está bom este barro. Não está bom para ser modelado como um vaso bonito. Não, eu vou trabalhar mais nele. Eu vou apertar mais ele. Mas o que eu quero é que você entenda, que todos nós somos reaproveitáveis nas mãos do Senhor. E se não, Deus ainda não nos fez um vaso, é porque Deus está modelando, nós estamos nesse processo. Nós vivemos diariamente este processo de Deus. Ao mesmo tempo que o vaso foi desfeito pela mesma mão e pelo mesmo barro, ele é refeito novamente. O Senhor diz em Mateus capítulo 28, verso 18, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus nunca se afasta do barro. O oleiro sempre tem em suas mãos o barro, porque é dele, pertence a ele. Entenda nesta noite que às vezes essas coisas que acontecem são tratativas de Deus sobre nós. E Deus sabe o que Deus está fazendo hoje na nossa vida? Está nos modelando de novo. Está nos formando de novo. Está na sua delicadeza e criatividade, nos formando, nos modelando, para que nós possamos ter o formato
que Ele quer. Perceba, ainda aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, olha só que interessante, irmãos, a forma como o texto recita, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Conforme pareceu bem aos olhos do oleiro, o barro foi modelado. Deus está nos forjando. Deus está nos modelando para que sejamos, sabe como? Como lhe parecer bem aos seus olhos. Aleluia! Saiba nessa noite que você é importante. Que ainda que sejamos barro e não tenhamos em nós mesmos, naquilo que compõe o barro, não há valor algum. Naquilo que compõe a nossa própria vida, não há valor algum. Mas nós estamos nas mãos mais preciosas que pode se conhecer, que é a mão do Senhor. E quando essa mão nos toma, Ele nos torna preciosos também. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está moldando a nossa vida, Deus está agindo na nossa vida. Entenda nesta noite que você é importante, que você é escolhido, que você é especial, que você é precioso. Meus amados, esse é um processo que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida até o dia de Cristo. Todos nós estamos nesse processo. É um ciclo a forma como Deus trabalha. Deus, Ele vai nos formando, Ele vai nos modelando, mas quando Ele percebe as imperfeições, Ele parte do ponto inicial novamente. E aí Deus vai trabalhando de novo, e Deus vai agindo, e Deus vai modelando. E quando Deus olha e fala, tá bonita, parece outra imperfeição, Deus amassa o barro de novo, e Deus vai modelando novamente conforme a sua vontade. Quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos caminhando até chegar à estatura perfeita de Cristo, ou seja, nós estamos nesse processo, é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus está trabalhando até que tenhamos a forma de Cristo. Até que tenhamos a forma de Cristo, Deus está trabalhando. Eu penso aqui, meus amados, na história que esse texto nos traz, que Deus é o oleiro, Cristo são as rodas. Pelas rodas, Deus modela o barro. Por Cristo ou em Cristo, nós somos modelados e tomamos a forma de Cristo. Que Deus possa hoje falar conosco nesta noite. Que você possa entender esse processo de Deus. Este formato de Deus trabalhar. E entender que todos nós ainda estamos sobre essas rodas. Deus estava dizendo isso, e quando o profeta agora vem trazer isso ao povo, o povo começa a entender que aquilo que eles estavam vivendo 70 anos na Babilônia, não era o fim, era apenas o processo. Deus está te apertando? Deus está amassando o vaso? Não é o fim, é apenas o processo. São os meios pelos quais Deus está agindo e trabalhando, para que se chegue ao fim. O desfazer são os meios. E os fins, pastor? É o vaso refeito. E agora pronto para ser colocado na prateleira e ser prestigiado. Alguém possa olhar e dizer, e fazer, que louvável é este vaso. Meus irmãos, que a nossa vida seja assim diante de Deus. Que a nossa vida seja assim diante de Deus. Que Deus possa trabalhar desta forma. Em forma periódica, Deus trabalha. No formato circular de Deus, Deus trabalha, Deus age para que a nossa vida chegue à sua vontade perfeita. Uma vez que entendamos que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável e perfeita, nós possamos se apresentar diante de Deus, nos colocar diante de Deus dessa forma, como um barro na mão do oleiro, e possamos dizer, Senhor, a minha vida é tua, me desfaz na hora que o Senhor achar necessário, e me refaz também quando o Senhor achar necessário, porque a minha vida está nas tuas mãos, aleluia. Que nós possamos hoje reconhecer isso nesta noite e possamos louvá-lo em todas as coisas. Este mesmo povo que mais tarde fora levado cativo para a Babilônia, 70 anos depois, eles retornaram e Deus estava recomeçando um novo tempo. Sempre há um novo tempo de Deus para a nossa vida, meus amados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda esse processo nesta noite, que se nós entendermos esse processo, nós vamos reconhecer que tudo é dele. Tudo é dele, tudo está nas mãos dele. Tudo. Eu ouvi do pastor Cláudio, há alguns dias atrás, alguns meses atrás, aliás, e eu termino a minha mensagem
com isso. Quando o filho do pastor Antônio Carlos, esse pastor Antônio Carlos, eu não sei quem já o conheceu, ele era da igreja nossa de São Paulo, e ele teve, irmãos, já não sei quantos AVCs, acho que mais de 10 derrames ele teve, e o homem está vivo. O homem está vivo. Ele teve um último agora recentemente. Esses dias eu vi uma foto dele que colocaram no Face, ele já se recuperando. Mais de 10. Se eu não estiver equivocado, mais de 10 derrames. O homem está vivo. A mão de Deus sobre ele. Mas ele perdeu um filho. E o pastor Cláudio fala isso, às vezes até chorando. Ele fala, pastor, aquilo foi muito forte que eu vi. Pois no enterro do filho, quando estava próximo, ali lá no cemitério, próximo do buraco, né, onde o filho dele seria colocado, ele abraçou o caixão e ele disse, Senhor, o Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. Pastor Cláudio fala, pastor, falar isso num momento como este, tem que ser muito crente. Reconhecer que tudo vem dele, que tudo é dele, que tudo pertence a ele. Reconhecer que ele tem total autonomia e poder para desfazer o vaso e refazer. Tem que ser muito crente. E Deus está hoje abrindo a nossa mente para entender esta verdade, este princípio, esse trabalhar de Deus. Para que a despeito do processo, nós possamos dizer, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Estou com enfermidade, louvado seja o Senhor. Tem uma irmã, agora tomei conhecimento hoje, para ser mais exato, nós vamos orar por esse jovem daqui a pouco. Filho de uma irmã nossa, crente, de uma outra igreja, cujo filho, irmãos, com 17 anos, 16 anos, foi diagnosticado com uma doença que no início não estava nem conseguindo diagnosticar, que é ele foi mosquito por um bicho, né, o parente da Zika, melhor, parente da Zika, irmãos, pior que a doença da Zika. Diz que foi foi o único caso aqui no estado de São Paulo, diagnosticado. Em menos de 5 dias, essa criança que foi picada por esse bicho, por esse inseto, ele teve todos os seus órgãos atrofiados. Ele está vegetando numa cama agora. Nós vamos orar por ele daqui a pouco, para que Deus entre com providência. Mãe crente, o filho crente. Tem que ser muito crente para numa hora dessa abrir a boca e louvar ao Senhor. O que eu quero dizer é claro, nós não queremos que isso aconteça, nós vamos orar, vamos clamar a Deus, mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos entender que a despeito de qualquer coisa, a nossa vida está na palma das mãos de Deus, aleluia! Quando José foi levado para a prisão e ficou lá anos da sua vida, mais tarde, quando Deus o exalta e coloca os seus irmãos diante dele, ele diz, e os seus irmãos vão se desculpar, todos arrependidos pelo mal que fizeram a José. Vai lá ver no texto, irmãos, está lá em Gênesis. José chega e diz, não precisam se desculpar. Agora eu entendo que foi um trabalhar de Deus, tudo o que me sucedeu. Mesmo as coisas ruins que aconteceram na sua vida, no processo da sua vida, ele reconheceu que foi um mal que Deus permitiu, para que ele pudesse ser modelado, para que ele pudesse ser trabalhado. Quer que eu dê um exemplo simples da vida de José? Se ele era filhinho de papai, o queridinho do papai, como é que ia aprender a ser homem e governador do Egito, de um grande império, irmãos? Precisava aprender a ser homem. Ia ter que aprender a se virar. Foi para a cadeia, ficou algum tempo ali. Teve que aprender a sair da barra da saia do papai e da mamãe. Deus estava forjando José, para que mais tarde Deus pudesse exaltá-lo e torná-lo o primeiro-ministro de todo o império egípcio conhecido. O maior império daquela época. Deus não quer meninos, crianças, Deus quer homens e mulheres de Deus, e Deus às vezes precisa amassar, para que possa ser vaso firme, que não quebre com qualquer coisa. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos abençoe nesta noite, como um barro na mão do oleiro, assim sejamos nas mãos do Senhor, amém igreja? Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos.